Que bom, meu amado, que bom. Shalom, graça e paz. Amém? Pode se assentar. Você que está online também, muito bem-vindo. Parabéns aí, viu, Juliana? Coragem. Está sozinha aqui. Segurou. Amém, mandou bem. Glória a Deus, né? Que bom, que bom, que bom. Parabéns. Aleluia. Amém, querido? Aleluia. Uma vez um irmão queria muito pregar na igreja. Ele fez um curso de Jocum. E ele fez um curso, 3 meses de Jocum. E ele voltou assim, muito animado, muito empolgado. E ele achava já que... E ele falou, pô, pastor, podia me dar oportunidade. Ficou assim, querendo muito. E um dia eu orei, Deus tocou meu coração. E eu chamei ele para pregar. Era um jovem muito querido. Já partiu para o Senhor, não está mais na terra. E aí ele veio, né, falou assim, porque ele achava que era fácil. Aí ele chegou, não foi aqui, foi na capela, eu acho. Aí ele chegou aqui, e aí começou, aí ficou assim. Aí ele virou e falou assim, irmãos, eu pensei que era mais fácil. Mas aqui está me dando uma tremedeira, está me dando dá um nervoso, estou aqui e tal. E aí quando ele se quebrantou, né? E aí Deus usou, e foi uma bênção a palavra dele. E eu vi que não foi à toa que Deus direcionou eu para que ele trouxesse a palavra. Só que Deus ministrou 2 vezes, né? Ministrou primeiro nele, porque ele teve que se quebrantar, né? E às vezes a nossa soberba, a gente acha que é tudo muito fácil. E quando ele se colocou ali, Deus de fato o abençoou e usou. E foi uma bênção para a igreja, né? Foi muito bom, realmente. Ele era um jovem muito abençoado por Deus. Graças a Deus por isso. Amém? Querido, viva a diferença. Diga comigo, viva a diferença. Já ouviram aquela palavra, viva la différence, né? Acho que é assim que fala, né? Em francês. Viva la différence. Que é viva a diferença. Deixa eu dizer algo para você, muito importante. Há uma diferença que Deus quer que nós façamos na terra. Diga para o teu irmão, você foi feito para fazer diferença. Diga para ele. Diga para ele assim, você tem uma missão de fazer a diferença. Amém? Não importa onde você estiver, onde Deus te mandar, onde Deus te enviar. Não importa, irmão, se é numa célula, se é na escola, se é no trabalho, se é na tua rua, teu condomínio, na tua família, amém? Deus te chamou para que você viva a diferença, para que você seja a diferença, para que você marque, né, o ambiente, que você marque e que você consolide aquele ambiente, conquiste para o Senhor, amém? Pela unção, pela presença do Senhor na tua vida, através de você, Deus quer fazer a diferença na terra. Quantos desejam isso? Diga amém. Aleluia. Eu entendo que a igreja foi chamada para viver a diferença, para fazer a diferença, amém? Para ser diferente. E esse tema do mês, né, santificação, fala sobre isso. Santificação não é a coisa comum. Uma coisa santificada é uma coisa separada, amém? Ela tem uma designação exclusiva, específica, né? É muito perto, é a consagração, algo que é consagrado ao Senhor, ele é para uso exclusivo. Uma coisa que é consagrada é uma coisa que é santificada, significa que ela é separada, amém? E eu quero dizer isso para você porque quando a gente fala de santificação, a gente pensa logo muitas vezes no estereótipo, aquela coisa, né, santarrona, aquela pessoa, né, assim, sisuda, aquela pessoa obtusa, não, é santo, não, ou uma coisa assim, com uma aura, né, de espiritualidade muito grande, uma coisa assim, mas na verdade, a santificação, ela é um propósito de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor, amém? Então, nesse tempo que nós estamos falando de santificação, é muito importante que você deseje isso ardentemente. Por quê? Porque a santificação, ela faz parte da nossa salvação. Você foi justificado,
você está sendo santificado e você será glorificado. Amém? As duas primeiras coisas, as duas primeiras ações já estão concluídas, feitas. O Senhor, na cruz, Ele conquistou para nós a justiça. Então, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você crê, você é justificado. Não depende de você, depende de você crer, receber, aceitar, abrir a porta. Como Jesus disse lá Jesus fala em Apocalipse 3:20. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei com ele comigo. Então, essa é o princípio da salvação. Pela fé, recebemos a salvação, né? Por meio da fé, pela graça, recebemos a salvação. Na volta de Jesus, todos que estivermos vivos em Cristo seremos glorificados. Receberemos um corpo glorificado, né? Seremos semelhantes como Jesus é hoje. Como é que é isso, pastor? Não sei. Quando eu for, eu te falo, te explico. Mas é algo que a Bíblia ensina, que não haverá mais a presença do pecado. Entenda bem, justificação livre do poder do pecado. Porque o pecado, né, o poder do pecado, o salário do pecado, ele não tem mais autoridade sobre. Então, livre do salário, diga salário. Ok? Da consequência do pecado. Aí, a glorificação, nós seremos livres da presença do pecado. Não haverá mais pecado, amém? A nossa carne, o pecado, a Bíblia diz que a carne está morta em delitos e pecados, né? Porque o pecado habita em nós, ou seja, na nossa carne. Então, essa carne será glorificada. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Glória a Deus, aleluia. Mas e nesse interim, entre justificação e glorificação? Santificação. E aí, irmão, depende de nós, amém? Aí depende de nós buscarmos, nos colocarmos, né? Embora quem opere isso em nós é o próprio Senhor Jesus, porque Jesus diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus nos santifica, é uma ação do Espírito Santo através de nós, na nossa vida, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, tanto para a salvação quanto para a santificação. A Bíblia diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, intercede por nós, porque não sabemos como orar, mas Ele intercede por nós, amém? Para quê? Para nos levar a esse momento, a essa situação de santificação, amém? Até aí tudo bem? Então, esse processo chamado santificação, que vai do momento que você nasceu de novo, que você entregou a sua vida a Jesus, até o arrebatamento ou a sua morte em Cristo, irmãos, esse momento, esse tempo é um tempo onde nós estamos sendo livres do poder do pecado, da autoridade do pecado. Porque a Bíblia diz: e o pecado não terá mais domínio sobre vós. Por quê? Porque quando santificamos a nossa vida, santificamos o nosso coração, o pecado, ele vai perdendo domínio, vai perdendo poder, vai perdendo a autoridade sobre a nossa vida. Sim ou não? Não é? De repente você no passado, quando se converteu, você tinha pecados e era muito fácil para você pecar. Hoje em dia já não é tão fácil assim. Posso dizer amém aí, irmão? Isso pode ser uma verdade. Se não é verdade, recebe profeticamente, né? Porque tinha vezes, irmão, que você falava um palavrão muito fácil, escorregava, né? Pum. Né? Como eu falo, eu era desbocado que palavrão era vírgula, né? Mas quando a gente santifica a nossa vida, nós começamos a nos santificar, e esse pecado, ele vai perdendo domínio sobre nós. Talvez você fosse uma pessoa rancorosa, não perdoava, iracunda, braba, né? Aquela mulher que passava peixeira no chão, meu Deus! Mas hoje você é mais calma. Tem homens aqui que eram, sangue de Jesus tem poder, né? Hoje é um cavalheiro, não vou dizer uma lady, porque aí também pega mal, né? Mas um cavalheiro, um gentleman, né?
aquele camarada que hoje... E o que é isso, irmão? O que mudou aí, pastor? É porque ele está salvo? Não, irmão, é porque ele está santificado. Amém? Porque a justificação, ele traz a vitória sobre o salário do pecado, a santificação, o domínio. Veja que a palavra do Senhor diz assim: se alguém está em Cristo, nova, as coisas velhas já, tudo se fez novo. Isso é automático? Não é um processo? E aí não está falando que se alguém está em Cristo, não é se alguém chegou, está, se permanece. Há um processo de purificação, de santificação. Amém, querido? Abra sua Bíblia, por favor. Daniel, capítulo 1, versículo 8 a 21. Vamos ler esse texto. E como eu disse, santificação é viver a diferença, né? Ser diferente, não negativamente, não ser aquela coisa esdrúxula, né? Estereotipada, né? Aquela coisa, né? Religiosa, quando tem aquela... Não, é ser de fato semelhante a Cristo. Amém? Vamos caminhar. Daniel, capítulo 1, versículo 8 a 11, assim. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu aos chefes dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque ele veria os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então Daniel disse ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás com os teus servos. E ele consentiu isto e os experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias, eis que o rei tinha falado que os trouxessem. O chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Diga glória a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Ministra-nos mais uma vez. Sejamos tocados, cheios, renovados. Senhor, desejamos a Tua presença, desejamos, Senhor, a Tua aprovação, o Teu coração voltado para nós com alegria. Que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe aqui e nos fortaleça. Em nome de Jesus, amém e amém. Diga comigo assim: santifique-se hoje para viver o extraordinário amanhã. Diga aí: santifique-se hoje para viver o extraordinário amanhã. Glória a Deus. Queridos, veja bem esse contexto. Esses 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eram cativos agora de Babilônia, foram trazidos para a corte do rei Nabucodonosor por causa exatamente do cativeiro.
o rei Nabucodonosor disse, ó, tragam os mais perfeitos, os mais bonitos, os mais inteligentes, os da classe real, e aí esses 4 foram para lá. Chegaram lá, junto com muitos outros, como se fossem assim, acadêmicos, né? Uma academia onde eles seriam treinados, alguma coisa, preparados por 3 anos, para então estar e servir diante do rei Nabucodonosor, né? Você vê que eles tinham que se preparar 3 anos, e a gente acha hoje em dia que é de qualquer jeito, né? Para estar diante de Nabucodonosor, irmão, servindo a Nabucodonosor, não podia ser qualquer um, e a gente acha que para servir a Deus qualquer coisa serve, não pode. E aí eles foram trazidos e o rei falou, olha, dá da minha comida, da minha bebida para eles, para que eles participem da minha mesa também, e depois de 3 anos eles vão ser examinados e eu vou escolher aqueles que vão permanecer aqui junto ao trono. Ok, irmãos, e aí está lá Daniel, Misael, Azanias e Azarias, e Daniel, o texto diz que ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Por que isso, irmãos? Alguns leem esse texto e acham que é porque a pessoa tem que ser vegano, ou tem que ser vegetariano, ou que comer carne é ruim. Esse é um mito que está caindo, né? Caindo muito. E a questão de comer carne. E aí eles estão ali naquela... Não é isso. É que a carne, a comida do rei, era consagrada a ídolos. Saía do sacrifício. Primeiro se fazia o sacrifício e depois daquela carne sacrificada, consagrada aos demônios, aos ídolos, aos deuses pagãos, eram então trazidas à mesa do rei. E aquilo, Daniel não queria comer daquela comida, além do que era uma comida imunda, por causa do rito mosaico, da lei de Deus, que muitas comidas não poderiam ser comidas e para ser preparadas de uma maneira especial. Então, Daniel lhe propôs no seu coração, ele fez o quê? Propôs, diga propósito. Isso aqui, irmão, é a força de um propósito. Amém? Quando você propõe no teu coração, eles propuseram nos seus corações, ele propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias, nem com o vinho que o rei bebia. Irmão, imagina, irmão, é a mesma coisa que você ser levado hoje para um lugar mais rico, para Dubai, sei lá, para um lugar onde você quer ir aí. Talvez um lugar que você queira ir, e no melhor corte, no melhor lugar, está no melhor restaurante, mas você fala assim, não, isso aí não. Ele propôs abrir mão daquilo. Ele decidiu não se contaminar. Quem está entendendo aí até agora, diga amém. Então eu quero dizer para você isso, irmão, santifique-se hoje para viver o extraordinário amanhã. Então você leu o texto e acompanhou que o eunuco, o chefe lá dos dispenseiros, ficou com medo, porque, poxa, o rei mandou dar comida para vocês, dar bebida para vocês, e se eu não dou essa bebida, não dou essa comida, e depois vocês ficam maus, eu vou ser culpado e ele vai cobrar de mim? Não pode. Mas a Bíblia diz que Daniel achou graça diante daqueles homens. Amém? E ele sabiamente fez um propósito, olha, um desafio. Vamos fazer um teste durante 10 dias. Eles tinham 3 anos pela frente. 10 dias, né? Vale a pena. Vamos fazer um teste, 10 dias. Se depois dos 10 dias o nosso parecer não for melhor do que o dos outros, então você está isento disso. Mas se for, a gente permanece. Falou, boa essa palavra. Então falou, concordou. E aí eles ficaram. No final dos 10 dias eles estavam mais gordos. Gordo aqui não é obesidade. Gordo aqui é saudável, né? Uma aparência saudável. É uma tradução aqui. Então eles estavam bem, estavam saudáveis, estavam, né, viçosos ali e tal. E o dispenseiro falou, olha, tá bom, essa dieta está fazendo bem para vocês. Vou deixar aí. Eles continuaram assim. No final dos 3 anos, foram examinados pelo próprio rei Nabucodonosor, e diz o texto que eles foram considerados 10 vezes superiores aos demais. Amém, queridos? Então, quem quer viver o extraordinário amanhã, precisa entender que hoje você tem que fazer um investimento. Você tem que investir hoje, para que você possa ter, né, o extraordinário amanhã. Amém, querido? Amém?
Se nós queremos que as portas sejam abertas, que Deus opere milagres na nossa vida, através de nós, queremos ser usados por Deus, se queremos ver o Senhor abençoando a nossa família, a nossa casa, queremos prosperar, precisamos entender que há um investimento a ser feito hoje. Amém? Precisamos santificar a nossa vida, santificar a nossa casa, nossas finanças, santificar o nosso coração. Para quê? Para que de fato possamos experimentar o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus. Não se contaminar é uma decisão. Diga para o teu irmão aí, é uma decisão. Melhor, diga para ele assim: eu decido não me contaminar. Ah, pastor, sabe o que houve? É porque... Não, irmão, é uma decisão. Eu decido. Amém? Eu decido. Algum tempo atrás, eu e Margarida estávamos conversando, a gente passa as lutas, passa as dificuldades, e qual foi a conclusão desse processo? Senhor, a minha decisão eu já tomei 30 anos atrás. Eu não vou voltar atrás na minha decisão. Amém, querido? Acabou. Amém? Eu não vou voltar atrás naquilo que Deus falou no meu coração. Por quê? Porque os tempos mudam, as pessoas mudam, mas Deus não muda. Glória a Deus. Isso não é bom, irmão? Aleluia. Eu lembro quando um amigo meu se converteu na escola técnica. Ele saiu de férias de um jeito e voltou de outro. Nas férias ele encontrou Jesus e voltou convertido. Roberto Lúcio. Ele impactou muito a minha vida, porque eu já era crente, agente secreto, e ele, né, eu era 007, era P2, né, P2 que é secreto, e ele voltou diferente. E uma coisa que ele fez quando ele voltou, na hora da prova ele pegava a cadeira e botava lá no quadro. Pum. E, irmão, o pessoal ria muito dele. Ele falou: eu não colo mais e não dou cola. E eu falei: meu Deus, o que aconteceu com esse cara? Eu sou crente há tanto tempo e não tem esse padrão. Ele é crente há 3 meses. Você está entendendo? É uma decisão. Amém, querido? É uma decisão. E Daniel, ele decidiu. Ele falou: eu não vou me contaminar, eu não quero me contaminar. Então ele decidiu não viver o status quo. Todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Nem sua mãe fala para você? Esse mês a gente vai falar muito isso, né? Você não é todo mundo. Jovem, homem, adolescente, você não é todo mundo. Pastor, todo mundo está nessa vibe, mas você é filho do Deus Altíssimo. Amém? Aleluia. Porque você, irmão, é especial. Você é diferente. Glória a Deus. Então, o mundo tem um ritmo, o mundo tem uma linguagem, tem um costume. Sim ou não? Sim ou não? É costume. O namoro do mundo já vai logo para os finalmente, já está tudo certo, vai e tal. Experimenta primeiro, depois você vê como é que vai dar. Irmão, você não é todo mundo. Seu padrão é outro. Amém? Amém, homem? Amém, mulher? Amém, queridos? É assim, irmão. As pessoas entendem que tem que levar vantagem em tudo, que tem que se dar bem, tem que passar por cima dos outros, tem que agir de maneira ruim, tem que ser desonesto, mas você não é todo mundo. Amém? Glória a Deus. Você não é todo mundo. Nós somos diferentes. Temos em nós o Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo, o amor de Deus nos constrange. Glória a Deus. Então, olha que coisa linda, né? Esse ritmo que o mundo tem, esse costume, essa linguagem que o mundo tem. Como é que é a linguagem do mundo? É uma linguagem, às vezes, ofensiva, negativa. Ontem eu estava numa reunião e eu vi como é fácil as pessoas brincarem, ofendendo, humilhando a outra, zoando, né? Fazendo bullying. Irmão, o crente, ele pode até brincar, mas ele tem que brincar exaltando uma qualidade. Amém? E não denegrindo ninguém,
não rebaixando ninguém. Por quê? Porque você é uma pessoa diferente. Então a linguagem do mundo, o costume do mundo é sabe? Aquilo que o mundo normaliza, normalmente Deus não aprova. Você já reparou isso? Aquilo que o mundo normaliza, quando você vai para a palavra, você fala assim, mas Deus não aprova isso. Então, isso é que é a situação, porque era normal comer da mesa do rei, era um privilégio, irmão. Que honra! Alguém diz assim, mas rapaz, mas isso é uma honra, vocês vão comer da mesa do rei. Sim, você vai comer uma mesa imunda, uma comida consagrada a demônios. Você vai participar de algo que Deus não aprova. Por quê? Porque é legal, porque alguém acha joia, porque você tem que dar uma prova de amor para alguém, porque você tem que mostrar que é homem. Porque você, não, irmão, você é quem você é em Cristo. Amém? Aleluia! Você precisa mostrar que você é mais esperto, você precisa ser uma pessoa diferente, santa, correta. Glória a Deus! Isso é muito importante, irmãos. Ontem eu vi uma pessoa falando normal, ele falou, porque lá na Europa eu já vi isso de crente, por isso que eu não me escandalizo. A pessoa que falou isso nem é crente. Falou que estava na Europa e a pessoa ia lá, pegava uma roupa, usava, e depois ia na loja no outro dia, trocava e pegava outra roupa. Meu irmão, é legal isso? Lá é. Mas é justo, é moral, é verdade? Então veja bem, irmão. Mas todo mundo faz, pastor. Mas você não é todo mundo, irmão. Você não é todo mundo. Você quer a bênção de Deus na tua vida? Quem quer a bênção de Deus na tua vida? Então você não pode ser todo mundo, porque a bênção de Deus não é para todo mundo. Amém? Não é para todo mundo que é abençoado. Então entenda isso. Porque viver o que o mundo vive, ser e fazer o que o mundo faz, pode ser cômodo, pode ser confortável, pode ser maneiro, pode ser popular. Alguém vai dizer, rapaz, mas aquele cara jóia, aquela menina legal, puxa e tal. Pode ser, pode. Mas não trará os resultados espirituais e sobrenaturais que nós desejamos. Amém? Aleluia. Se você viver como o mundo, você vai ter o que o mundo tem, irmão. Lembra do jovem, do filho pródigo? Que ele, no final, ele desejou comer o quê? O que os animais comiam. Só que ele era um animal? Não, ele era filho. Ele era um filho. Mas as atitudes dele o conduziram àquele lugar, àquele ambiente de miséria, de perdição. Talvez porque ele foi andando atrás de muita gente, muitas coisas. E hoje, as pessoas têm resposta para tudo. Quando você fala uma coisa, a pessoa já tem uma resposta. Quando você fala algo, a pessoa já tem não, mas isso assim, tem um escape, né? Todo mundo tem uma opinião. Nunca vi gente para ter mais opinião do que a gente hoje em dia, né? É o que eu falei esses dias com o apóstolo, eu falei assim, olha, hoje todo mundo quer ensinar. Já reparou que todo mundo quer ensinar, irmão? Tem gente querendo ensinar o que nem sabe. Por quê? Porque ele copia e cola. Se sair do roteiro, ele fica perdido, né? Por quê? Porque ele pega ali uma situação, ele não entendeu o princípio, ele só conhece, é como um papagaio. Ele repete, mas ele não sabe a essência, ele não tem o espírito, ele não tem a maturidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, nós precisamos, irmãos, vencer isso. Amém? Porque viver o que o mundo vive não vai trazer os resultados que desejamos. Quantos desejam resultados sobrenaturais na sua vida? Então, você não pode viver o que o mundo vive, irmão. Muitas pessoas hoje em dia perguntam assim, onde estão os milagres que o Senhor fazia? Onde estão os milagres? Onde estão as ações maravilhosas de Deus? Onde estão aquilo outro? Irmãos, essas coisas, esses resultados são colheitas e são resultados de escolher viver para agradar a Deus. Amém? De consagração. Consagração.
de fato separar a sua vida para o Senhor. Decidir viver de maneira agradável ao Senhor em tudo. A lei brasileira, o Código Penal brasileiro, eu não sei quantas leis tem, mas vamos dizer que tenha lá, tipifica, digamos, 500 crimes. Tem mais do que isso, eu acho. Tem 500 tipificações de crime. Você não comete 499. Você comete apenas um. Você vai responder? O que você acha? Sim ou não? Sim, irmão. Sim. Por quê? Porque você transgrediu um princípio. Quem está entendendo? Então, nós vamos buscar agradar o Senhor em tudo. Em casa, no trabalho. Porque senão a gente entra por aquela porta e veste uma aura, né? Passou ali, parece que baixa paz, shalom. Shalom, querido, amado, irmão. Aleluia! Aí sai por aquela porta, parece que a roupa sai. Aí volta. É isso? Não, irmão. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Amém? Não pode ser assim. Porque as maravilhas do Senhor são resultados, são colheitas de escolhas que fazemos para agradar o Senhor, viver de maneira agradável ao Senhor. Por que Daniel não quis aproveitar a boca livre do rei, irmão? Porque ele tinha um desejo maior. Viver segundo o coração de Deus. Ele já viu que deu ruim. Aprenda com os erros dos outros, irmão. Ele já viu que deu ruim. O povo foi cativo. Babilônia entrou, levou tudo, levou os tesouros do reino, saquearam o templo. Deu ruim. E eles agora vêm. E ele pensa assim, eu vou fazer a diferença nesse lugar. Porque é muito fácil, irmão, ser santo em Jerusalém, irmão. Sim ou não? Irmão, como é fácil ser judeu em Jerusalém, irmão? Porque em Jerusalém todo mundo usa kippá, todo mundo usa aqueles rabichinhos, todo mundo usa aquelas roupas, ninguém trabalha sábado. Agora, difícil é você ser santo num mundo corrompido. Se ser santo aqui, bom, irmão, ninguém fala palavrão aqui, ninguém xinga, todo mundo te dá paz do Senhor, todo mundo está orando por você. Se fala de um problema, irmão, estou orando por você, vou orar por você, ora por você. Mas tem lugar que você anda, que você vai, que você nem pode falar nada, porque se você falar, você vai ser perseguido, porque você vai ser, é uma verdade que eu estou falando. Você é espezinhado, você é perseguido, você só chegaria o demônio lá, já se manifestou, e a pessoa fala, o que houve? O que você quer? Oh, meu Deus, como é que já me descobriu aqui? Quem já passou por isso? É assim, irmão. Por quê? Porque você chegou ali, o demônio que estava na pessoa lá, apontar para cá, né? Estava lá, manifestou já. Para o sangue de Jesus tem poder. Aí você fica achando que o problema é você, né? Não, irmão, o problema é que luz não tem comum com treva, irmão. E as trevas são manifestadas e são repreendidas quando a luz chega. Amém? Você está entendendo isso, irmão? É importante a gente entender isso. Entenda o que eu vou dizer para você. Salmo 37, 4 diz assim, agrada-te do Senhor e Ele cumprirá o desejo do teu coração. O que esse texto está dizendo? Que você tem que se agradar no Senhor. Que a vontade do Senhor para você precisa ser algo agradável. Você precisa optar voluntariamente. Daniel não foi obrigado. Daniel não tinha um pai dele no calcanhar dele, dizendo, se tu comer essa comida eu te arrebento. Você não pode. Ou o pastor dizendo, quem comer essa comida vai ser amaldiçoado. Até que não, irmão. Ele entendeu. Ele sabia. Ele decidiu voluntariamente. Quem está entendendo? Tem coisa que a gente parece que só faz porque é obrigado. A pessoa fala assim, uma situação, pastor, pede a salvação, não dá o dízimo? Não, irmão, pode ficar tranquilo.
Pode guardar para você, não perde salvação, não dá dízimo. Agora, não pensa que você vai prosperar, não. Porque é outro nível. Quem está entendendo? Pastor, pede salvação, isso aqui assim. Meu irmão, para de se preocupar com isso. E se preocupa se você está agradando o teu rei. Preste atenção em se você está vivendo de acordo com a vontade dele. Porque quando a gente tira esse foco e coloca o outro, eu quero viver para a glória de Deus, o seu problema não vai ser essas coisas. O seu problema vai ser, como a apóstola disse, que esses dias escolher entre o bom e o melhor. Amém? Por que a gente vive muitas vezes uma vida cristã mais ou menos? E está sempre ali, aquela curvinha ali, né, da média, oscilando ali, uma hora está mais em cima um pouquinho, daqui a pouco está mais baixo um pouquinho, aí sobe mais um pouquinho, aí desce um pouquinho, aí sobe um pouquinho. Tinha um irmão que falava assim, oba, né? Lembra disso? Uou! Por quê? Estava em cima, acabou, uou! Meu irmão, a vida cristã não é uma gangorra. A vida cristã é uma subida de fé em fé, de glória em glória. Mas por que às vezes a gente não é assim? Porque a gente não coloca o foco em se a minha vida vai agradar o Senhor. Se o que eu vou fazer não é ser certo, é se estão vendo, é se agrada a Deus. É isso que Deus quer. Quem está entendendo? Diga amém. Olha o que diz o Salmo 1, no versículo 2 e 3. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer, prosperará. Então entenda, tudo o que fizer prosperará não é resultado de uma benesse, de um sorteio. Eu costumava dizer isso, não tenho dito mais, porque tem gente que nem vai entender isso. Deus não abre a lista telefônica assim, você nem sabe o que é isso, né? Meu Deus. Quem já manuseou uma lista telefônica? Os anciãos da igreja. É. Deus não abriu a lista telefônica assim e falou, vou abençoar esse aqui. Zé Roberto, vou abençoar a vida dele. Não. Ela diz que todos nós já fomos abençoados, já fomos predestinados a sermos abençoados. O Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, glórias celestiais em Cristo Jesus. As bênçãos já estão colocadas, eu as acesso pela minha postura, pela minha caminhada, pela minha decisão. Amém ou não, irmão? Está entendendo isso? Então, nós precisamos entender, o segredo de prosperar em tudo é porque antes o seu prazer está na lei do Senhor. Antes do que? Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Não é? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém nos caminhos dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ao invés de, ao contrário disso, na contramão, diga comigo, Daniel decidiu viver a contramão dos tempos, da modernidade da época. Irmão, uma coisa que o jovem pensa, pastor, hoje é outros tempos, irmão. Não, irmão. Não, tudo igual. A Bíblia diz, está tudo igual debaixo do céu. Não tem nada novo debaixo do céu. O pecado é o mesmo, só muda às vezes a cor, muda a roupa, muda se a cintura é alta ou a cintura é baixa. Ontem eu descobri que está voltando calça bag, né? Eu falei que ia voltar calça bag. Quem já usou calça bag aí? Quem não usou vai usar, irmão. É muito bom. Cintura alta, calça ampla, muito legal. Ok, então entenda bem uma coisa. Preste atenção. Amados, não tem nada novo. Está entendendo? Então, naquela época, todo mundo queria ir para a Babilônia. Quem quer ir para Orlando aí? Todo mundo, ok. Todo mundo quer ir para Disney, todo mundo quer ir para Orlando, todo mundo quer, ok. Naquela época, irmão, todo mundo queria ir para a Babilônia. Para a Babilônia, lá o negócio é diferente. Lá, sabe, é o centro cultural, é o lugar, as luzes e tal, e não sei o quê, e lá o sexo é livre, e lá, sabe, as festas são, as baladas são melhores, não sei o quê. Irmão, era o que se dizia na época. Você está entendendo?
era o centro da modernidade, era o centro cultural, era o polo social do mundo inteiro. Aí, quem vai para lá? Daniel. Sai lá de Jerusalém, terra da promessa, terra da aliança, terra que todo mundo desequipado, todo mundo, as meninas, tudo saião, todo mundo ali, né, Margarete? Um dia você vai lá, você vai ver como é que é. E aí você fala, é fácil ser crente aqui, irmão. É fácil ser crente aqui. Agora lá, no meio da Babilônia, meu irmão, tem que ter uma decisão muito forte. Amém? Então, Daniel, ele decidiu viver a contramão desse tempo. Ok? E eu quero dizer para você, querido, que é possível se destacar sem se omitir. É possível se destacar sem se omitir e sem se contaminar. Jesus disse assim, na oração sacerdotal que eu falei domingo, o Pai, dizendo ao Pai, Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Não te peço que os tire do mundo, mas eu te peço que o livres do mal. Amém? Então, querido, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Escute, porque estar do mundo e ser do mundo é terrivelmente, drasticamente fácil. Você está no mundo e é do mundo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Está tudo bem. Você não estar no mundo e não ser do mundo é deliciosamente fácil. Por que maravilha, irmão? Se a gente estivesse no céu, se andasse nas ruas, agora se eu estivesse lá não tem pecado, não tem ninguém contra você, não tem provação, não tem tentação, todo mundo é só bênção, só alegria, glória a Deus. Uma igreja dessa, linda, sarada, todo mundo santo, oh, que maravilha. É como aquela criança que fala assim, mamãe, papai, aí quando vem no culto, aí fala assim, vamos morar aqui? Por quê, menino? Não, porque aqui papai é tão bonzinho. Aqui o papai é tão carinhoso com a mamãe, aqui a mamãe não grita. A igreja é maravilha, irmão. Só que a gente não é a realidade. A realidade é que a gente não é do mundo, mas a gente está no mundo. E aí Daniel vem e grita para a gente, mostra para a gente, sabe, nos confronta com uma realidade que é possível. Não é só possível, irmão, é extremamente necessário. O mundo precisa que a igreja se manifeste em santidade. Não é em religiosidade, é em santidade. O mundo precisa. Tua família precisa saber que Deus santifica, que Deus muda, que Deus transforma. O mundo precisa saber que há um povo de boas obras, um povo fiel de boas obras, um povo de fé. Amém, querido? Então é possível se destacar, sem se omitir e sem se contaminar. Muita gente fala assim, não, pastor, eu não vou nem fazer faculdade, eu não vou nem procurar melhorar de vida, eu não vou nem procurar ganhar dinheiro, porque dinheiro é um problema. Porque estudo. Tem gente que acha que o crente, se ele for ignorante, ele está mais perto de Deus. E não é verdade, que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade o libertará. Daniel prova isso, porque no final fez uma sabatina, fez um concurso. E a nota de corte deles, do Enem, de Nabucodonosor, foi 10 vezes maior, irmão. Deu para entender? Amém ou não? Eles mergulharam no conhecimento. O texto diz isso, que eles foram doutos em todo doutos. Eles foram, assim, excelentes em todo o conhecimento, em toda a cultura. Eles aprenderam a língua, eles aprenderam a matemática, aprenderam a física, aprenderam tudo. Eles, por quê? Porque eles estão no mundo, irmão. Você não é anjo, você é gente. No teu trabalho você tem que ser excelente. Amém? Amém ou não? Você tem que ser excelente no seu trabalho. Você tem que ser o melhor na sua área, pelo menos procurar ser, não é?
E na igreja, eu falo isso para os pastores, nós estamos no discipulado, eu falo isso, nós temos que ser excelentes no conhecimento bíblico. O crente tem que ser especialista na palavra. Temos que conhecer a palavra, temos que conhecer a doutrina, temos que conhecer a revelação, temos que conhecer o mover de Deus. Por quê? Porque nós somos luz nesse ambiente. Amém, querido? Então é importante que você se esmere naquilo que você faz. Não pensa, já está bom de qualquer jeito, é para Deus mesmo, está bom. Eu fico às vezes perplexo quantos talentos nós vemos que estão escondidos, enterrados. Quando a Bíblia diz tudo que vier à sua mão para fazer, faça com excelência. Faça com toda a tua força. Amém? Com todo o teu amor. Faça ao Senhor. Foi isso que Sadraque, Mesaque, Abdenego e Beltesazar fizeram com o novo nome deles lá na Babilônia. Daniel, Misael, Azarias e Azarias. Irmão, eles foram excelentes. Amém? Eles não foram santarrões. Essa comida aí está ruim, hein? Essa comida é do demônio. Essa bebida aí não é de Deus. Não, irmão. Eles mostraram com a vida deles que o que eles tinham era maior do que o que os outros tinham. Procuraram magos, videntes. Quem que sabe mais? Esses 4 aqui, ó, deu um banho nessa turma. Vou perguntar para você um negócio, irmão. No teu trabalho, você dá um banho nos outros lá? É 10 vezes mais. É 10 vezes mais. Porque eles eram. Por causa da unção que estava na vida deles. Amém? Quem está entendendo, irmão? Doeu? Não estou afrontando você. Só estou te estimulando a que você faça sua excelência. Amém? Nós queremos que os nossos filhos governem o mundo, que o Brasil seja transformado, mas a gente não está formando jovens que são, doutos em conhecimento, que são pessoas que dominam as coisas, que vão fazer. Não, irmão, você tem que estimular teu filho, teu discípulo, olha, faça, se melhore, se você pode fazer uma faculdade, faça, se você pode, faculdade tem Uber, meu irmão, esquece isso é argumento de quem não quer fazer, irmão. Tem, mas você pode melhorar, amém ou não? Amém? Já imaginou se você soubesse 4 línguas? Não é língua estranha, não é variedade de língua estranha, não é isso? Pastor, eu tenho multiplicidade. Ok, irmão. Uma vez eu falei isso aqui, a irmã falou para mim, pastor, ela estava terminando o mestrado em engenharia química. Pensa um troço difícil, que é engenharia química. Engenharia química deve ser mais difícil que tocar bateria, irmão. Porque é um negócio doido. E ela estava fazendo mestrado em cerâmicas, não sei o quê, negócio de semicondutores, um negócio muito difícil. E aí ela virou e falou, pastor, ela tinha uma bolsa do CNPq, ela falou, eu estou com a oportunidade de fazer doutorado, mas eu estou sem dinheiro, eu estou apertado, eu tenho meu filho, o que o senhor acha? Eu faço doutorado ou vou para o mercado de trabalho? Eu falei para ela assim, deixa eu te falar um negócio, minha filha, você tem como fazer o doutorado? Pastor, vai ser muito difícil, mas eu tenho como fazer, então faça. Porque o dia que você for doutorada, você não vai procurar o emprego vai procurar você. Eles vão dizer para você assim, quanto você quer ganhar? Precisamos de você aqui. Você está entendendo isso? Você sabe que está havendo uma guerra econômica, a Boeing está cooptando os engenheiros aeronáuticos da Embraer. Porque a Embraer hoje é uma das maiores, os caras são muito, porque é brasileiro a gente não valoriza, mas os caras são fera na aviação, irmãos. Os aviões brasileiros estão dando banho no mundo. O que os caras estão fazendo? Estão vindo aqui e trazendo, a Babilônia, quer pegar todo mundo. Por quê? Porque os caras vão, lógico, está ganhando aqui 50 mil reais, vai ganhar 50 mil dólares.
Você está entendendo, irmão? Então, quando a pessoa tem excelência, irmão, entenda, Deus quer produzir em nós excelência, não só na cultura, mas também na vida. Glória a Deus. Você já entendeu, sim ou não? Então é possível se destacar sem se omitir, sem se contaminar. Deus abre, escuta uma coisa, Deus sempre abre uma porta de escape para os que desejam fazer a sua vontade. O céu coopera com quem decide ser santo. Pastor, eu não posso me decidir, eu não posso me santificar, porque se eu me santificar eu vou ser perseguido. É porque no meu trabalho, pastor, todo mundo lá é carnal, e o ambiente lá é muito ruim. E se eu for diferente, eu vou ser discriminado, e você lê do engano. Se você fizer isso, você no início pode até sofrer isso, mas depois você vai ser o cara indicado para aquela posição. E eu quero dar um testemunho rápido aqui antes de terminar. O camarada era militar. E ele era sargento, uma coisa assim. Trabalhava num gabinete lá de um capitão, de um oficial. E um dia ele se convertido, toca o telefone e o oficial manda dizer assim, olha, se for para mim, diz que eu não estou. Aí ele atendeu o telefone, é para o senhor. Diz que eu não estou. Ele falou, não posso fazer isso. Pai, eu sou oficial, estou mandando. Ele falou, não posso fazer. O senhor está aqui. Eu não posso fazer. Você vai ver logo, logo no Brasil, todo mundo que disse que recebeu ordem e que fez porque recebeu ordem ser preso. Por quê? Porque ninguém pode alegar, irmão, eu recebi ordem, porque ninguém é obrigado a cumprir ordem errada. Você está entendendo? E aí ele disse assim, olha só, eu não posso, o senhor está aqui. Por que você não pode? Porque eu sou crente e a Bíblia não permite, é pecado, eu não vou fazer isso. Você não pode? Não, mas o fulano pode. Fulano, diz que eu não estou. Aí o cara pega, ele não está não, e tal, e tal. Aí o cara falou, pronto, agora estou marcado, né? Esse cara vai me perseguir. Mas ele falou, tudo bem, eu não... Passou um tempo, surgiu uma vaga de promoção de chefe de um departamento, não sei o quê, papapá. Precisava de um homem honesto, um cara firme, um cara que fosse bom. Aí perguntaram para esse oficial, olha só, preciso de um cara bom aqui. Quem você tem para indicar? Ele falou assim, aquele ali, ó, o crente. Bota ele lá, cara. Porque ele não mente nem no telefone. E um cara que não mente nem no telefone, ele não vai roubar, ele não vai fazer coisa errada. Pode botar ele. E ele foi promovido. Aí você fala assim, irmão, Deus sempre abre uma porta para quem quer fazer o certo. Você está entendendo? Quem está entendendo aí? Irmão, Deus sempre abre uma porta para quem quer fazer o certo. Eu vou só dizer para você uma coisa. Eu fiz seminário. Nosso seminário na época era a semana toda. Eu não perdia culto, irmão. Falei isso com a Alessandra esse dia. Eu revezava. Eu faltava aula na terça ou faltava na quinta, porque a igreja tinha culto terça e quinta. Então eu falei assim, eu não vou perder a comunhão da minha igreja. Então numa semana eu ia na terça, na outra semana eu ia na quinta, combinava com os professores, participava da aula e falava para o professor, deixa eu fazer isso, depois você vê na prova. Se eu for mal, eu paro, eu volto a assistir a aula toda. Mas se eu for bem, o senhor deixa. Não, tudo bem, Robson, eu e Margarete. E enquanto muita gente fez seminário e se afastou da igreja, a gente permaneceu firme na igreja. Irmãos, eu fiz faculdade, fiz colégio técnico, fiz universidade, e sabe o que acontece? Tinha filho e eu não perdia culto para estudar. Perdi, irmão, acordo mais cedo. Era professor de escola dominical, a Margarete lembra disso, depois a gente vinha, eu ia de manhã, acabar de preparar a lição, Tiago vinha lá se arrastando, vinha sentado no meu colo, e eu acabava de preparar ali e tal, e no outro dia eu tinha prova de direito, tinha alguma coisa para fazer. Irmão, Deus sempre abre a porta para quem quer fazer o que é certo, irmão. Foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel. Eles disseram, nós não queremos comer. Falaram lá com o chefe dos eunucos. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles acharam graça. Quando você fizer um propósito, você vai achar graça. Meu pai falou um dia assim, o Robson só casa quando se formar na agronomia. Eu ia me formar só com 23 anos. E eu queria me casar com 19. E aí, meu pai e minha mãe, eu precisava ser emancipado para poder abrir uma empresa. Eu abri uma empresa com 18 anos. E aí, eu precisava que eu me emancipasse para abrir uma empresa de comércio de mel. A gente criava abelha.
E aí meu pai falou assim, eu não vou te emancipar, porque se eu te emancipar, você vai casar. E você só vai se casar com a minha autorização, você só casa depois que você se formar. Eu virei para ele e falei assim, pai, deixa eu falar uma coisa para o senhor, eu só caso o dia que o senhor me abençoar. Eu não caso sem a sua bênção. Nunca. Aí ele foi impactado com aquilo. Então tá, então eu vou te emancipar. E aí quando eu me casei, quem marcou meu casamento foi meu pai e meu sogro, sem saber, em lugares diferentes, momentos diferentes, deram a mesma data. Aí eu tinha 19 anos quando casei. Porque eu não precisei brigar, a gente simplesmente entrou em jejum. Todo domingo a gente jejuava por aquilo. Jejuava pelo nosso casamento, pelo nosso noivado, pela nossa enxoval, pela nossa vida, pela nossa casa, pelo nosso ministério. Irmão, entenda, o céu conspira com você quando você quer acertar, irmão. Se você fizer um propósito de fazer o que é certo, as portas, não vai ser fácil não, mas elas vão se abrir. Amém? Assim como as portas se abriram para Daniel e a sua turma, seus 3 amigos. E aí no primeiro desafio, 10 dias, eles estavam melhores. 3 anos depois, já não estavam só melhores, estavam 10 vezes melhores. Deu para entender? Por quê? Porque no tempo que eles foram fiéis a Deus, Deus foi fiel a eles. Dá um glória a Deus, um aleluia. Ah, se anima a santificar a tua vida. Porque não tem nada que você dê para Deus que você perca. Tudo que você dá para Deus, você na verdade está multiplicando. Seja tempo, seja dinheiro, seja importância, seja honra. Nunca você dá a Deus e perde. Nós vamos sempre receber de Deus mais do que damos. Para terminar, entenda algo. Se a comida física, isso aqui eu não vou falar hoje não, eu falo depois. Deus honrou a decisão deles de não se contaminar. Deus honra a nossa decisão quando nós decidimos santificar nossa. Irmãos, nós estamos no tempo da santificação. E eu vou dizer uma coisa para você, porque hoje muita gente não vê. Até quem não quer vai ser santificado. Eu vou repetir, até quem não está querendo, irmão, vai ser incomodado pelo Espírito Santo e vai santificar a sua vida. Amém? Deus vai tirar a tristeza, a alegria do pecado, vai botar tristeza em você. Quando você for fazer aquilo que não é da vontade de Deus, você vai ter enjoo, você vai ter ojeriza aquilo, você vai sentir dor, você vai se engasgar. Uma vez um irmão que estava aqui falou assim, pastor, eu quero parar de fumar. E tal, eu quero parar de fumar, ora por mim, orei por ele, falei, Senhor, em nome de Jesus, ele nunca mais vai fumar. E ele foi embora, e ele falou, é ruim. O pastor falou assim, mas ele bateu aquele dedo, pegou um cigarro, fumou. Ele falou, pastor, eu fui pegar o cigarro, pior que o cara faz a bobagem, depois ele tem que confessar, né? E aí ele falou, pastor, saiu dali, eu falei, eu vou fumar. Quando eu fui fumar, me deu ânsia de vômito, eu botei tudo para fora, nunca mais, pastor, já tem 15 dias, eu não consigo botar um cigarro na boca. Irmão, você pode até, escuta, nós estamos num propósito. Deus vai cooperar com a tua decisão de santificar. Irmão, nós estamos em jejum e oração. Se você não está, deveria entrar, adere logo, entra nesse propósito. Amém? Porque você não vai estar hoje, vai estar jejuando sozinho. Você vai estar jejuando com a multidão. Você vai estar num propósito, irmão. Você não vai estar carregando fardo sozinho, não. Vai ter um monte de gente para dividir com você. E você vai ver a mudança na tua vida. Se você crer, dá um glória a Deus, fica de pé. Em nome de Jesus. É tempo, irmão. É tempo dessa mudança na nossa vida. O Espírito Santo, Ele quer operar em nós essa mudança. Amém? Agora entenda. A diferença só se vê depois. Amém? Primeiro eles se santificaram. Depois de 10 dias, eles estavam melhores. Primeiro eles continuaram a santificação. E depois de 3 anos, eles foram honrados. Escute, todos eles se assentaram nos lugares superiores em Babilônia. Irmão, o cara é escravo. Você está entendendo? É cativo, irmão. Mas eles não. Eles agora estavam na corte. Deus tem um lugar especial para você
quando você decide santificar a sua vida. O resultado não vem antes, o resultado vem depois. Primeiro vem a atitude, depois vem a consequência. Não há garantias, pastor, então vamos lá, se eu fizer, o que Deus vai fazer na minha vida? Pastor, se eu der o dízimo, Deus vai me dar quantas vezes mais? Se eu primiciar, se eu fizer isso, se eu dedicar aqui, se eu garante, não tem garantia, irmão, tudo é pela fé. Tudo é pela fé, irmão. Amém? Primeiro você faz, primeiro você dá, primeiro você investe, primeiro você coloca, você caminha, primeiro você vai, primeiro você batalha, e depois você vai colher o fruto com alegria. Diga glória a Deus, diga eu creio. Aleluia, tudo que fazemos é por fé, irmão. Feche teus olhos, vamos adorar o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.